Bom dia a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas a este nosso bate-papo que denominamos Viver com Sentido. Nós trabalhamos ontem esta importância da família na educação dos filhos, o equilíbrio do casal e a educação dos filhos. Hoje nós queremos conversar nesse espaço Viver com Sentido, sobre a família, a principal formadora da sociedade. Então, esperamos ajudá-los um pouco com relação a esta importância, figura da família na concepção da identidade e da personalidade do futuro adulto, ou na vida das crianças. Vocês veem de que nós mudamos um pouquinho o nosso assunto sobre a questão da personalidade, justamente porque eu não estou na paróquia, estou fora da paróquia, restabelecendo de uma cirurgia feita no braço, né? E justamente o braço direito, quando eu escrevia um pouco das nossas conversas. Maneiras que eu estou com tipóia, com alguns parafusos no braço para poder tentar ir recuperando. Foi recente a cirurgia, foi segunda-feira, mas já estamos bem, né? Já dá até para ser escalado no próximo jogo de vôlei que tiver no Brasil, representando o Brasil. Mas nós estamos aí, né? Vivendo um pouquinho dessa oportunidade. É uma alegria ter aí conosco a Célia Pereira, a Márcia Braga, tantos outros e outras que têm nos acompanhado. Só lembrando de que geralmente eu apresento aqui nosso bate-papo no YouTube, no Facebook da Paróquia Nossa Senhora da Assunção, e depois essa conversa, bem como todas as outras, os transtornos, o viver com sentido, a alegria, essa questão, tudo vocês encontram lá no YouTube da Paróquia Nossa Senhora da Assunção de Barbacena. Então todas as nossas falas, as nossas conversas estão lá no YouTube da Paróquia Nossa Senhora da Assunção. Bom, pensar um pouco na família como a principal formadora da sociedade é pensar a família nessa amplitude que nós podemos perceber, de que ela não só é a principal responsável pela formação da consciência e da personalidade do futuro adulto, bem como ela tem essa responsabilidade de demonstrar um mundo globalizado a todos aqueles membros, né, com o discernimento, com a prudência, com o amor, com a lógica, né? Eu falo de que o primeiro contato com a família, assim, como profissional com a família, foi quando, aos 17, 18 anos, eu peguei minha primeira turma numa escola no interior de São Paulo. Eu dava aula num ciclo básico concluinte, né, de conclusão, ou segunda série antiga, hoje o terceiro ano, né? E me recordo que o diretor havia me convidado dizendo assim, olha, você é o candidato mais novo, mas que com pontuação maior do que todos os outros mais velhos. Então, por direito, a sala é tua, mas gostaria de lembrá-lo o seguinte, são alunos difíceis, com família complicada e com as diversas dificuldades diante da vida, diante da escola, diante da comunidade. Então ele foi colocando vários empecilhos, né? E eu dizia assim, olha, eu aceito como verdadeiro desafio. E gostaria de propor para o senhor de que arranjasse uma forma de eu sair com essa turma para que nós consigamos assistir uma peça de teatro no centro de São Paulo. E ele dizia assim, isso é loucura, essa turma não vai respeitá-lo pela idade,
São alunos repetentes, difícil de lidar, e eu dizia assim, olha, eu só peço ao Senhor que arranje essa oportunidade para a turma. Quanto se eles vão me respeitar, se eu vou saber lidar, isso deixa comigo. E assim foi feito. Digo de que foi uma experiência muito importante, principalmente quando eu propus para a turma de que nós iríamos aprender a escrever cartas, bilhetes, cartas. Então eu tinha gente que sabia escrever, gente que não sabia escrever, gente que sabia ler, gente que não sabia, a maior confusão dentro da sala, mas eu consegui, aos finais de semana, fazer uma ficha que pudesse contemplar cada necessidade dos alunos que eu tinha em sala. E me recordo que nós fizemos a primeira cartinha, e a proposta era que nós enviássemos essas cartas pelo correio. E assim o fizemos. Vocês não conseguiam, eu não consigo explicar a alegria, a maravilha que se expressava no rosto de cada criança ao receberem a carta. E depois a alegria de ter ali alguém que elas pudessem confiar. E ali foi meu primeiro momento onde as crianças conseguiram ver em mim alguém que pudesse ajudá-las. E assim fiz, né, uma maneira de socialização. E aí nós trabalhamos muito bem, muitos alunos foram aprovados, fiquei o ano inteiro, depois me recordo que ao final eu disse aos alunos que eu iria voltar para o seminário. Muitos pais fizeram abaixo-assinado para ver se eu conseguia pegar a turma no ano seguinte. O diretor prometeu que essa mesma turma, no terceiro ano, que é o quarto ano, seria minha, mas eu disse assim de que a minha vocação era me tornar padre. Mas até hoje tenho contato com essas crianças que já não são mais crianças, muitos deles profissionais, já casados também, e me alegro muito por ter tido a oportunidade de trabalhar a socialização dessas crianças. E percebi o quanto a família, muitas famílias deixam a desejar e transfere responsabilidades para outras instâncias. E isso nós percebemos. Mas é preciso perceber o seguinte, olha, a família tem uma missão importante no mundo, que é uma tarefa básica e natural, e diríamos essencial, a socialização. Sendo uma pequena e aconchegante sociedade familiar, unida pelo mesmo sangue e pelo afeto, prepara aqueles que vão entrar um dia na sociedade maior, a sociedade civil. O ingresso de um adolescente na sociedade civil não é um fato fácil, como se costuma imaginar. É um passo perigoso para o adolescente, que sente o impacto. A sociedade poderá parecer-lhe hostil, especialmente quando ele já traz dentro de si um conflito não resolvido ou desequilíbrio adquiridos dentro do lar. Para não haver esse impacto, a família tem de preparar esse adolescente para entrar na macro-sociedade civil. O Concílio Ecumênico Vaticano II, em seu documento Gaudium et Spes, diz: a família é a mais rica escola de humanismo, explicitando essa afirmação, dizendo: na família que for unida pelo amor, como deve ser os adolescentes. Aí então os jovens vão aprendendo na convivência harmoniosa do dia a dia a conviver na grande sociedade civil. Em outras palavras, é na família que se preparam jovens com personalidade, com equilíbrio e harmonia no modo de viver. Eis a grande missão e a responsabilidade. Diríamos, fazendo menção ao jogo, de que a família, na verdade,
se torna a técnica de todos aqueles jogadores que estão aí nesse jogo, né? Ela precisa ensinar os seus membros a darem os saques, a fazerem as suas cortadas, a passarem a bola, a viver em harmonia dentro desse jogo da sociedade. Esta é, sem dúvida, a maior contribuição que a família pode dar à sociedade. Fornecer, ao invés de indivíduos fechados em si mesmos, desajustados e conflitivos, pessoas equilibradas, abertas na plenitude de suas potencialidades e preparadas para o convívio social. A história conta que muitos jovens não preparados para a vida são derrotados. Entram por caminhos errados e passam a ser destruidores e inimigos da própria sociedade. Estes jovens sofrem e fazem muitos sofrerem. Mas a história mostra também que muitos jovens que foram preparados para viver tornam-se os construtores de uma sociedade melhor e passam a ser os grandes homens e mulheres que levam a vida fazendo sempre o bem. A sociedade, no entanto, pode formar em determinadas circunstâncias algumas personalidades que não foram formadas dentro do cadinho familiar. Isto nem sempre a sociedade consegue, e se consegue é por força de duras provas, trazendo sofrimento para os indivíduos e para a sociedade. Esta é uma escola austera, inclemente, não conseguindo formar, pode até massacrar. Falta ao Estado e à sociedade os ingredientes da formação familiar: amor, respeito, laços de sangue e sentimento de pertença, o carinho e os afetos de um pai e de uma mãe, a intimidade, a abertura, a ajuda e o apoio moral. É por tudo isso que o Concílio Ecumênico Vaticano II diz: a família é a escola do mais rico humanismo. Eis aí a proposta e a concepção da Igreja. Por isso que às vezes, e aliás não só às vezes, mas por muitas vezes eu digo assim, olha, passado a família de consanguinidade, nós temos a outra família, que é a família comunidade, e que tem o mesmo dever, o dever de fomentar o amor, o respeito, o carinho e os afetos que nos unem. É a proposta dos Atos dos Apóstolos. Por isso, a comunidade também é a escola do mais rico humanismo. E é isso que eu penso, também é isso que nós devemos fomentar e fazer crescer no meio das nossas comunidades. É também dentro da família que se aprende a unidade na diferença e na diversidade. Isso é fundamental. Nós devemos nos unir nas nossas diferenças e nas nossas diversidades. E aí nós dizemos assim, talvez trabalhar essa questão da fomentar cada vez mais essa maturidade para convivermos com o diferente. Ou trabalharmos um pouco o que nós constantemente dizemos que é a tolerância. Nós temos que trabalhar isso dentro da comunidade. A sociedade, a família, o outro não vai ser igual a mim mesmo, né? Não vai ser igual o meu jeito de ser, minha forma de pensar, minha forma de agir, minhas opções, ela não vai ter isso que eu tenho. Cada qual vai trazer aquilo que é construção da sua própria família. E eu vivo um pouco daquilo que o Papa João Paulo II diz no seu documento. Só vai ter coragem de dialogar com o diferente quem for seguro da sua própria identidade.
Então, ou seja, quem for maduro da sua própria identidade. A família tem de ter dentro de si este objetivo: construir pessoas diversas umas das outras. Cada pessoa é única e irrepetível, porém unida a outras pelo vínculo da fraternidade. Para haver essa perfeição dentro de casa, deve haver obediência e docilidade dos filhos aos pais, liberdade com responsabilidade, o respeito de um para com o outro, a alegria do convívio, acompanhada da correção fraterna. Do pequeno mundo da família não pode faltar o perdão e a reconciliação. Isso deve ser gritante, deve ser palpável e visível, né? Essa questão do perdão e da reconciliação. O que nós presenciamos, e eu já ouvi por muitas vezes no espaço do consultório, né? Eu sou livre, né? Mas aquela liberdade que traz em si determinados conflitos. Quem é livre não precisa se autoafirmar. Se torna livre por natureza e por construção. E muitas das vezes a gente vê que há muitos jovens, há muitas pessoas dizendo que são livres, mas que dependem. Depende dos seus pais, não tem um espaço de sobrevivência teu mesmo, não arca com aluguel, não arca com as responsabilidades, mas vive gritando que é livre e que não conversa com o pai ou não conversa com a mãe, porque por algumas outras questões ou por uma correção não consegue conversar, está de cara fechada. Já tem 3 anos. E você mora onde? Na casa dos meus pais. Você sobrevive como? Eles que fazem compra, eles que pagam a luz, e você se diz livre. Então, é preciso que se reflita um pouquinho sobre essa questão do perdão e da reconciliação. Feliz a família que tem dentro de si esses pontos básicos. Mas, acima de tudo, a família é a escola do amor. Se dentro da família as crianças, os jovens, os adultos e anciãos se amam como irmãos, pais e filhos, estes estão preparados para transformar e integrar a sociedade. Nessa sociedade competitiva e invejosa, onde houver ódio, eles levarão o amor. Onde houver a violência, eles levarão a paz. É a família bem constituída e unida pelo amor que fornece à sociedade estes tesouros. Pessoas honestas, pessoas equilibradas, pessoas que têm dentro de si muito a oferecer. E nós dizemos de que muitas das nossas comunidades usufruem e lucram com os frutos da família bem constituída e unida pelo amor. Porque somos nós que vamos experimentar esses tesouros das pessoas honestas, das pessoas equilibradas, das pessoas que têm dentro de si muito a oferecer e que são sinceras, primeiramente com elas mesmas e depois com os outros. Por isso nós dizemos de que a família é agente de transformação social. Pela própria dinâmica do matrimônio, a família tem de ultrapassar os cônjuges. Vêm os filhos que são gerados para a igreja e para a sociedade. Esses filhos precisam ser formados no amor, na justiça, na honestidade, na luta pela vida, para serem mais tarde os agentes de transformação da sociedade. E para isso precisam ter uma personalidade humana, digna e bem formada, uma personalidade de cristã, para depois levar para o mundo os ensinamentos e os mandamentos de Deus. Eis aí a nossa responsabilidade. Como eu posso dar a um jovem, a um filho, uma personalidade cristã, se eu não se eu não pratico o cristianismo? Quer seja no espaço que eu me sinto,
que eu me sinta chamado e me sinta bem. Mas é preciso que o ensinamento a essas crianças não passe só pela fala, mas passe pelo exemplo, pelo testemunho. O mundo está precisando de Deus. Sem Deus, o mundo só tende a sofrer, porque sem Deus aparecem a violência, a ganância, a imoralidade, a injustiça, o assassinato, o sequestro e, sobretudo, o ídolo dinheiro e, com ele, o roubo e a corrupção. Se a família souber educar bem os filhos, ela passa a ser agente de transformação social. A criança é a continuação do mundo. As crianças amanhã vão ocupar os cargos e funções de uma cidade. A prefeitura, a Câmara de Vereadores, as escolas, os tribunais, o comércio e todos os empregos necessários para o progresso de um município. As igrejas estarão lotadas amanhã por essas crianças de hoje, que em casa são formadas no cristianismo. E aí, sempre tive essa preocupação, até mesmo no espaço da educação, de formar não só ajudar os alunos a tirarem notas, que eu falo assim para eles, se vocês quiserem, quando eu estou em sala de aula, eu posso dar 100 para vocês, se quiserem. Basta me falar. Mas vocês nunca se esqueçam de que vocês vão lutar com outras pessoas que não pediram os 100, mas lutaram para ganhar os 100. Aprenderam para ganhar os 100. Então, lembrem-se, se esforcem, porque vocês estão sendo formados não para passar de ano, mas para lidar com a sociedade do futuro. E aí me recordo que, certa vez, indo a um estabelecimento, a um comércio, me encontrei com um dos alunos na sessão de embrulhos. Ele dizia assim, professor, você me conhece? Eu falei assim, bom, se você me chamou de professor, possivelmente você foi meu aluno. Fui, me recordo, como se fosse hoje, o Senhor dizendo de que nós deveríamos de ser preparados para o mundo. E possivelmente nós iríamos pleitear uma vaga com tantas outras pessoas. Olha, eu prestei o vestibular umas 5 ou 6 vezes, não passei nenhuma vez, e eu falava, Deus é muito injusto comigo. Mas sempre vinha à cabeça aquilo que o Senhor dizia. Quantas vezes eu não levei a sério o meu estudo? Quantas vezes eu não honrei o material que meus pais me deram? Quantas vezes eu vim à escola e não estava nem aí para aquilo que os professores estavam falando? E hoje eu sofro as consequências. E vejo que muitas das responsabilidades não assumidas, estou colhendo os frutos hoje. Então eu dizia assim, olha, nós devemos preparar vocês para o mundo. E fico tão feliz quando eu encontro pessoas que foram meus alunos e que estão bem realizados. E aí muitos deles diziam assim, olha, me recordo quando eu tive aula com o senhor a primeira vez, o senhor deixou de recuperação uma sobrinha do senhor por causa de um ponto. Eu dizia assim, para vocês era só um ponto, mas para ela possivelmente isso significava muito. E ela vai perceber isso diante de tantas concorrências que ela deverá de enfrentar ao longo da vida. E penso que também a família deve preparar seus filhos para lidar com o mundo. A família, sendo a base principal da sociedade, passa a ser a formadora da sociedade de hoje e de amanhã. Por isso os pais precisam formar bem os seus filhos, para que eles exerçam papéis importantes na sociedade. Os políticos de amanhã estão sendo formados hoje dentro da família. Os governadores de amanhã, o presidente
estão sendo formados hoje dentro da família. Sem essa formação, nós teremos amanhã maus políticos, maus administradores, maus líderes do povo, maus profissionais. A família é muito importante, pois ela passa a ser agente de transformação social. Ela é, antes do Estado, o agente de transformação da sociedade. Por isso, os pais, orientando a vocação dos filhos, devem sempre priorizar cada pessoa, porque cada pessoa precisa se autorrealizar. Essa autorrealização se efetua com a pessoa saindo de si mesma, doando a sua vida por meio de uma profissão ou por meio de uma vocação. A pessoa se realiza pessoalmente e comunitariamente. Com a situação do mundo de hoje, especialmente no Brasil, as circunstâncias fazem com que a pessoa procure sua subsistência o mais rápido possível sem atingir a sua vocação ou profissão certa. Nas famílias de classe mais alta, os pais fazem os filhos estudar e ter sua profissão de acordo com sua vocação. Mas muitos jovens que estudam e esforçam-se para estudar não são absorvidos pelo mercado de trabalho. Não exercem sua profissão. Além disso, nas famílias mais pobres, os filhos têm de trabalhar cedo para ajudar em casa e para garantir sua subsistência. A consequência de tudo isso é que encontramos pessoas fora de sua profissão, não realizadas vocacionalmente, frustradas e sem realização pessoal. Também o matrimônio é uma vocação. Deus chama o homem e a mulher para entrar em seu plano de amor e colaborar com ele na criação de novos seres que serão filhos de Deus. Portanto, o matrimônio é um ato livre, uma vocação dada por Deus. Os pais, vivendo neste mundo materialista, consumista e egoísta, muitas vezes têm dificuldade em mostrar para os filhos a santidade do matrimônio. O matrimônio como uma vocação, a vida voltada para o outro, a doação da vida e, sobretudo, os pais têm dificuldade em mostrar ou não querem mostrar para os filhos a vocação sacerdotal e religiosa. Por experiência própria, vendo meus pais, digo que uma das maiores alegrias que um pai ou uma mãe podem ter é ver um filho sacerdote ou uma filha religiosa ou um filho religioso. Essa alegria é imensa e somente alguns pais a sentem por uma graça especial de Deus. Só quem passou por essa experiência vai sentir essa alegria. Os pais dão o seu filho não a uma mulher, mas o devolvem a Deus. Quem tiver capacidade de entender, que entenda. E essa grande alegria desses pais é uma graça extraordinária de Deus, a vocação de muitos filhos ao matrimônio e à vida consagrada. Isso tudo é graça de Deus. Por isso, quando a família assume a responsabilidade de prepararem seus filhos para o mundo, demonstrando essa formação globalizante, ela está aberta e fadada a mostrar tudo para os seus filhos. Não só aquilo que os pais idealizam para os filhos. Me recordo de muitas mães, ou às vezes pais, né? Eu trouxe meu filho para que o senhor faça com ele o teste de orientação vocacional, porque meu desejo é que meu filho seja médico. Meu desejo é que minha filha seja o que eu sou. Olha, nós não podemos querer realizar nos filhos aquilo que nós não demos conta. Ou não podemos querer realizar no filho aquilo que nós somos. A nossa escolha é diferente da escolha dos nossos filhos. Nós temos que mostrar esse leque de opções aos filhos e prepará-los.
para que eles consigam segurar essa tourada ou esse boi que é o mundo pelo chifre e consigam realizar-se pessoalmente, trazendo sempre mais a alegria do serviço e da realização. Eis aí a proposta e a continuação da formação da personalidade e da consciência dos filhos, que foi um pouco o diálogo daquilo que nós conversamos ontem. Espero que tenha ajudado um pouco a tantos daqueles e daquelas que têm nos acompanhado e vamos, se Deus quiser, nos encontrar aqui na próxima semana. Um abraço a todos e vocês poderão reassistir essa palestra ou essa conversa no YouTube da paróquia Nossa Senhora da Assunção em Barbacena. Deixa lá o seu elogio, o seu agradecimento, a sua fala e a sua participação. Muito obrigado a todos.